Outro aspecto importante é a cobertura da vancomicina para enterococos. Enterococos também é um coccus que é um tipo de streptococcus, o coccus gram-positivo, que também tem uma peculiaridade. Existem dois enterococos, o Festio e o Fecalis. Os dois também estão relacionados à infecção nosocomial, mas nós temos uma gama de pacientes que fazem enterococos, infecção por enterococos, de comunidade. O enterococo está relacionado à infecção de válvula cardíaca, por exemplo, endocardites. Enterococo está relacionado a bacteremias também relacionadas a catéter. Infecções de sítio cirúrgico. Então, infecções urinárias. Então, você tem o enterococos envolvido em diversos ambientes também. O enterococcus, inicialmente, ele é sensível à penicilina, a derivados da penicilina. E derivado da penicilina sintética, que é a ampicilina. Então, a ampicilina é a droga de escolha para tratamento de enterococos, principalmente associado ao aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo, gentamicina e amicacina. Aí você vai falar para mim, pô, aminoglicosídeo e gentamicina, professor, é cobre gram negativo. Sim, você tem razão. Mas a sinergia da ampicilina, que é um beta-lactâmico, mais a gentamicina, elas são muito eficazes para tratar enterococos. Então essa é a grande característica. Existem alguns detalhes técnicos em relação à atividade in vitro de enterococos para aminoglicosídeo, que não cabe a gente discutir nesse momento. Mas é importante você saber que a sinergia da ampicilina e gentamicina, por exemplo, tem eficácia muito grande para enterococos. Então, nos doentes que nós temos enterococos resistentes à ampicilina e ou à gentamicina, e aí tem um padrão específico na gente, que a gente não vai falar aqui, nós temos que usar uma segunda droga, uma droga que tenha sensibilidade. E aqui entra a vancomicina também. Então, a vancomicina, hoje, para as cepas de enterococo que são resistentes à ampicilina e gentamicina, a vanco é a primeira escolha. Então, a vancomicina também tem essa cobertura para esse tipo de cepa. Então, nós temos Staphylococcus aureus e enterococos. E aqui tem alguns detalhes que eu vou discutir daqui a pouquinho sobre a resistência. Mas são cepas que são muito bem cobertas pela vancomicina, que é o nosso glicopeptídeo mais importante. Outro ponto importante da vancomicina é sua dose terapêutica, você tem que saber também. Então eu preciso te falar alguns pontos que são importantes para você utilizar no seu dia a dia. Você sai daqui, amanhã você está tratando do seu doente e você vai utilizar isso. É a dose terapêutica. A nossa dose terapêutica hoje da vancomicina varia de 15 a 20 miligramas por quilo por dose. E nós fazemos de 2 a 3 vezes por dia. Essa é a dose terapêutica normal para um doente que tem a função renal normal, sem nenhuma comorbidade, uma disfunção orgânica. Então nós temos que usar 15 a 20 miligramas. Você pegar uma pessoa de 60 quilos, você está usando 1 grama em média a cada 12 horas ou 1 grama em média a cada 8 horas. A vancomicina, ela, de um tempo para cá, houve vários altos e baixos com a vancomicina. É uma história também longa. A vancomicina teve um período que era produzida por uma empresa muito grande mundialmente. Ela acabou distribuindo essa droga para ser produzida por várias outras empresas em vários países. E no Brasil tem uma empresa nacional que cuida da produção dela. Outros países, mas tem outras genéricas. O sal inicial da empresa que produziu ficou para uma empresa nacional. E aí o que aconteceu? Nesse altos e baixos, a Vanco também foi saindo do mercado, saindo do mercado não, ela ficou um pouco menos utilizada. E aí uma outra droga da mesma família, a teicoplamina, ela ocupou esse espaço. Então a teicoplamina também é um glicopeptídeo, uma derivação diferente da Vanco, e que tem eficácia a mesma que eu falei para vocês agora há pouco. Ela tem uma diferença importante em relação à Vanco, que ela é utilizada com uma dose por dia. E às vezes alguns estudos mostram que ela pode ter um pouco menos de nefrotoxicidade, só que as evidências são baixas, os níveis de evidência não são bons. Não existem estudos randomizados para comparar a vancomicina e a teicoplamina em relação à função renal. Voltando um pouquinho na vancomicina, pessoal, só para a gente voltar um pouco para alinhar esse raciocínio, nós falamos sobre a dose terapêutica. Só que os estudos de anos para cá têm mostrado que, às vezes, os doentes com dose terapêutica habitual, essa que eu falei para vocês, de 1 grama a cada 12 horas ou a cada 8 horas, tem feito, às vezes, lesões renais em alguns doentes, mesmo normais. Alguns doentes, principalmente doentes que têm insuficiência renal, por exemplo. E que você precisa ajustar a dose. Por quê? Porque, além da vancomicina ser nefrotóxica, ela é tóxica ao rim, ela também varia
a sua concentração sérica de acordo com a lesão renal que esse paciente tenha. Ok? Então você tem duas coisas. Ela é nefrotóxica e ela precisa ser corrigida pela insuficiência renal. Então tem dois aspectos importantes. E aqui cabe um ponto importante, que é a dosagem sérica da vancomicina, que infelizmente muitos serviços acabam subestimando essa utilização. E hoje a gente sabe que ela é muito importante para definir uma dose terapêutica correta, que seja efetiva e que tenha menor efeito tóxico para aquele paciente. Então, como é que funciona isso? A gente não pode pegar, coletar o sangue do doente e dosar o nível de vancomicina de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Você precisa estar com o seu paciente recebendo a medicação, primeira dose, segunda, terceira, na quarta dose, no paciente normal, você vai colher essa amostra de sangue. Mas colher em que momento? Você tem que colher numa situação chamada o vale da curva. O que é isso, o vale da curva? É quando o nível sérico da droga está no seu nível mais baixo possível. E qual que é o momento mais baixo possível? Normalmente, entre meia hora a uma hora da próxima dose. Entendeu? Então, como é que eu doso o nível sérico do paciente com vancomicina? Eu vou dosar habitualmente na quarta dose, seria no segundo dia do doente, tomando a vancomicina. Antes, 30 minutos a uma hora de receber a quarta dose. Aí você colhe o sangue e dosa a vancomicina. Qual que é o nível sérico ideal para tratar doentes graves, infecções graves por Staphylococcus aureus ou enterococos com vancomicina? Os níveis são de 15 a 20 microgramas por ml. Essa é a dose sérica desse paciente. E é fácil de memorizar, pessoal, porque é 15 e 20 miligrama por quilo na dose terapêutica e 15 e 20 micrograma por ml na dose sérica. Então não fica tão difícil de memorizar. Mas o laboratório vai vir escrito lá e qualquer coisa nós temos a internet para facilitar e memorizar isso. Não tem necessidade de memorizar isso, né, pessoal? É só pegar o seu celular e procurar. Mas o que é importante nisso? Você dosar esse nível sérico, que você vai deixar a faixa do nível da vancomicina nesse limite. Se tiver muita vanco, você para a próxima dose, reavalia de novo. Se tiver pouca vanco, você vai aumentar 25%, 50% da dose. Você não pode exceder 6 gramas de vanco por dia. Então, um mínimo de 2 a 3 gramas, até no máximo 6. Aí você vai ter que variar essa dose de acordo com o nível sérico. Isso é importante, pessoal, porque a gente acabava antigamente e não dosava nada. E subestimava muito. Os estudos mostram que essa atitude, que essa dosagem, era muito benéfica no resultado do seu doente.